O destino lhe deu uma bofetada de 840 milhões de reais. Curta se você acredita que o karma é uma rainha. A rainha oculta. O erro de 1 bilhão. Parte 1. A tinta dos papéis do divórcio nem sequer estava seca quando Marco Valente olhou para sua esposa com puro nojo. Olhe para você! Ele zombou, ajustando sua gravata de seda de 30 mil reais. Você é apenas uma âncora inútil, Serafina. Estou prestes a fechar o negócio da década e você está aí sentada, de calça de moletom, comendo cereal. Você é gorda, é preguiçosa e, francamente, você me envergonha. Marco bateu a porta com força, deixando-a sozinha no silêncio de sua cozinha, em um condomínio luxuoso nos arredores de São Paulo. Ele pensava que era o rei do mundo, não tinha a menor ideia de que o negócio da década era uma aquisição por parte da Vanguard Holdings, e certamente não tinha nem a mais remota ideia de que a misteriosa e poderosa CEO da Vanguard era a mesma mulher a quem ele acabara de chamar de inútil. O cheque de 840 milhões de reais estava sobre a bancada, logo ao lado da tigela de cereais, e Marco estava prestes a ter o pior dia de sua vida. O disfarce da vitória. A manhã era cinzenta e chuvosa sobre a Serra da Cantareira. Dentro da casa, Serafina estava de pé junto à ilha de granito, apertando uma xícara de café morno. Ela se olhou no reflexo do micro-ondas. Parecia cansada. Seu cabelo castanho estava preso em um coque bagunçado. Usava uma camiseta cinza 3 tamanhos maior, que ocultava as curvas que havia ganhado após dar à luz a sua filha, Lola, há 2 anos. Para o mundo exterior e especificamente para seu marido, Serafina era o retrato vivo de uma mulher que tinha se deixado levar. Você está me ouvindo? A voz de Marco cortou seus pensamentos como uma faca. Preciso do terno cinza impecável para amanhã. Eu te ouvi, Marco, disse ela suavemente. Sua voz estava rouca. Ela estivera acordada até às 4:30 da manhã, revisando contratos de fusão com sua equipe jurídica em Zurique. Marco a escaneou com o olhar, com o lábio curvado em um gesto de desdém absoluto. Deus, olhe para você. São 8 e pouco da manhã de uma terça-feira. Planeja fazer algo produtivo hoje ou seu plano é simplesmente se espalhar pelo sofá? Serafina tomou um gole de café para ocultar o sorriso que ameaçava aparecer. Se ele soubesse, tenho muito o que fazer, na verdade, pensou ela. Lola tem pediatra e tenho que gerir as finanças do lar. Finanças do lar? Marco soltou uma gargalhada. Você quer dizer gastar o meu dinheiro? Eu sou o único que se mata trabalhando na Novastec. Eu coloco a comida nesta mesa. Hoje me reúno com a diretoria. Há boatos de que a Vanguard Holdings enviará um representante. Se eu conseguir, serei vice-presidente. Isso é um salário de 7 dígitos, Serafina. Você entende o que isso significa? Isso seria maravilhoso para você, Marco, respondeu ela com um tom neutro. Para mim? Ele riu cruelmente. Sim, seria. Talvez então eu possa pagar uma babá que seja apresentável, em vez de depender de... Seja lá o que você é agora. Antes você era impressionante, agora é pesada e inútil. As palavras caíram com um golpe surdo. Anos atrás elas a teriam feito chorar, mas hoje era 14 de outubro. Hoje era o dia em que o embargo era levantado. A transformação da caçadora Serafina o olhou fixamente nos olhos. Tenha cuidado, Marco. Você nunca sabe quem está vigiando ou quem assina os seus cheques. Você está delirando, murmurou ele, checando seu Rolex, um relógio que ela lhe havia comprado de forma anônima, embora ele pensasse que era um presente corporativo. Estou indo. Não me espere.
Certamente estarei comemorando com os vencedores de verdade. Marco saiu e fechou a porta com estrépito. Serafina esperou 10 segundos. Ouviu o ronco do seu Porsche de leasing se afastando. No momento em que o silêncio voltou, a postura de Serafina mudou. O peso em seus ombros desapareceu. Seu olhar tornou-se de aço. Ela caminhou até a despensa, afastou uma caixa de cereais genéricos e pressionou seu polegar contra um scanner biométrico oculto. Um painel se abriu, revelando um computador criptografado e um telefone de segurança. Status, disse ela ao atender. Sua voz já não era submissa. Era fria, dominante e afiada como um diamante. Aqui é Julião, respondeu Julião Vance, seu diretor de operações e a única pessoa no mundo que conhecia a verdade. A diretoria da Novastec se reúne às 7 da noite. Eles acreditam que conhecerão um representante do COO da Vanguard. O contrato de 840 milhões está pronto. E a cláusula que pedi? Perguntou Serafina, abrindo seu laptop. A cláusula 14B está lá, confirmou Julião, divertido. Ela nos dá total discrição para demitir qualquer executivo da Novastec imediatamente, sem indenização, se falharem em uma avaliação de caráter moral. Serafina digitou uma senha complexa. As ações da Vanguard Holdings estavam subindo 4%. Seu patrimônio líquido havia aumentado 12 milhões de reais, enquanto Marco gritava com ela por causa da lavanderia. Você vem ao escritório? Perguntou Julião. Ainda não, disse Serafina, vendo seu reflexo. Marco pensa que sou uma dona de casa gorda e inútil. Quero ver a cara dele quando perceber que está lançando sua estratégia inovadora para a mulher que ele acabou de chamar de vergonha. O despertar do Império Julião baixou o tom de voz. Ele trará uma convidada, aliás. Jéssica Sanz, sua assistente. Estão no registro para a reunião. Nossa equipe de vigilância captou áudio do carro dele. Ele tem reserva no restaurante Fasano para 2, sob o nome de Futuro VIP. Serafina sentiu uma pontada de gelo no peito. Sabia que Marco era arrogante, mas esperava que ao menos fosse leal. Entendo, sussurrou. Prepare o carro, mas não a minivan. Envie o Maybach, mas peça que estacione a 3 quadras. Não vou como a senhora Valente, nem apenas como a CEO. Vou como o pior pesadelo de um homem que se acha intocável. Ela subiu as escadas, entrou em seu closet e empurrou uma parede falsa. Atrás pendia uma fileira de ternos de lã italiana feitos sob medida, tão afiados que poderiam cortar vidro. Ela vestiu um terno azul marinho de poder e saltos de sola vermelha. Marco queria uma esposa troféu. Estava prestes a descobrir que era casado com a caçadora, não com o troféu. A cúpula, onde as máscaras caem. Na sede da Novostec, Marco caminhava pelo saguão sentindo-se elétrico. No elevador, Jéssica Sanz lhe ajustava a gravata. Pronto para esmagá-los, tigre? Ela ronronou. Nasci pronto, Jess. Assim que eu fechar esse negócio, serei intocável. Estava pensando... Poderíamos olhar aquela cobertura no Guarujá este fim de semana. E o que acontece com ela? Perguntou Jéssica com malícia. Serafina? Por favor, deixei-a chorando na cozinha. Assim que o cheque for compensado e a promoção for assinada, apresentarei os papéis do divórcio. Ela é burra demais para entender sequer um acordo pré-nupcial. Eu sou o predador alfa, Jess. Marco entrou na sala de conferências VIP. Os diretores estavam nervosos. Onde está o CEO da Vanguard? Perguntou Marco. Virá pessoalmente, respondeu o presidente da junta, o senhor Herrera. E Marco, comporte-se. Se você arruinar isso, não estará apenas demitido. Estará na lista negra de toda a indústria. Relaxe, Hera,
sorriu Marco. Eu posso encantar qualquer um. Quem quer que seja esse CEO vai estar comendo na minha mão. Nesse momento, as portas duplas se abriram de par em par. O som de saltos rítmicos ressoou no mármore. Clique, clique, clique. Cada cabeça na sala girou. Marco congelou. Reconhecia a silhueta, reconhecia o andar, mas seu cérebro não conseguia processar o contexto. Era uma mulher com um terno Versace de edição limitada que gritava dinheiro. Seu cabelo caía em ondas ferozes, irradiava um nível de poder que fazia o ar na sala parecer escasso. Ela se aproximou da cabeceira da mesa, lançou uma pasta de couro com um golpe surdo e virou-se lentamente. A mandíbula de Marco caiu. O coração martelava suas costelas. A mulher tirou os óculos de sol, revelando olhos verdes penetrantes que perfuraram sua alma. "Oh, cavalheiros!" disse Serafina com uma voz suave e perigosa. "Sinto o atraso. Tive que tirar o lixo antes de sair de casa." Ela olhou diretamente para Marco. "Vamos começar. Parte 2. A Rainha Oculta." O silêncio na sala de reuniões era tão absoluto que o zumbido do ar-condicionado parecia o motor de um avião. Marco continuava de pé, paralisado, com a mão ainda sobre seu laptop. Seu cérebro tentava reconciliar duas imagens impossíveis: a mulher que há 2 horas cheirava a café passado e coque bagunçado, e a mulher que agora tinha 10 executivos de elite prendendo o fôlego. Serafina, sussurrou Marco. O nome escapou de seus lábios como um suspiro patético. O senhor Herrera, presidente da Novastec, olhou para ambos, confuso. Senhor Valente, conhece a senhora Vance? A senhora Vance e eu temos um conhecimento prévio, disse Serafina. Seu tom era gélido, desprovido de qualquer calor. Mas nesta sala, senhor Herrera, não sou Serafina, sou a CEO da Vanguard Holdings, e tempo é dinheiro, especificamente o meu dinheiro. Serafina entrelaçou os dedos sobre a mesa de mogno. Senhor Valente, você tem 30 minutos para me convencer a não dissolver seu departamento e demitir todos nesta sala. Proceda. A estratégia do fracasso. Marco sentiu uma gota de suor frio escorrendo por sua coluna. Vance era o seu sobrenome de solteira. Ela sempre dissera que o havia mudado ao se casar. Ela mentira para ele por 8 anos. Ele tentou recuperar a compostura. Eu sou Marco Valente, o rei das vendas, disse a si mesmo. Limpou a garganta e lançou o seu sorriso vencedor, aquele que costumava derreter secretárias e clientes. Desculpem, disse Marco com a voz trêmula antes de encontrar seu ritmo. A semelhança com uma parenta me pegou de surpresa. Mas falemos de números. Ele clicou no controle remoto. Um gráfico apareceu mostrando uma tendência de alta agressiva. Como podem ver, a Novastec aumentou sua fatia de mercado em 15%. Minha estratégia foi agressiva. Cortamos o peso morto? Ele olhou involuntariamente para Serafina ao dizer peso morto. Se a Vanguard nos adquirir, proponho uma reestruturação total. Demitiremos os 20% inferiores da equipe, automatizaremos o atendimento e economizaremos 3 milhões de reais ao ano em salários. Marco olhou para Serafina, esperando que ela estivesse impressionada. Sabia que ela era econômica em casa, cortando cupons. Certamente adoraria a ideia de cortes. O contra-ataque da rainha Serafina inclinou-se para a frente. Seus olhos verdes se estreitaram. Ela não olhava para a tela, olhava para ele. Você propõe demitir 40 pessoas para economizar 3 milhões? Perguntou ela. Eficiência é a chave, Sr. Evans. Respondeu Marco, enfatizando o sobrenome com um toque de sarcasmo. Interessante.
disse Serafina. Abriu a pasta de couro e tirou uma única folha. Porque, de acordo com a minha auditoria, sua estratégia agressiva custou à empresa 5 clientes principais no mês passado. Você pressionou com taxas mais altas e eles foram para a concorrência. Você não aumentou a fatia de mercado, Sr. Valente. Você inflou os lucros projetados, contando negócios que ainda não foram fechados. A sala ficou em silêncio sepulcral. O Sr. Herrera empalideceu. Isso é verdade, Marco? Esses negócios estão praticamente feitos, gaguejou Marco. Acordos verbais. Um acordo verbal não vale nem o papel em que não está escrito, disparou Serafina. E falando em peso morto, vamos falar sobre sua conta de gastos. Marco congelou. Serafina pegou outro documento. Só no mês passado, 4.500 euros no Sapphire Club. 2.000 euros por um jantar com clientes em um restaurante de luxo na sexta-feira à noite, quando não havia nenhum cliente registrado. E uma cobrança de 300 euros por serviços em um spa no centro de São Paulo. Jéssica Sanz, sentada no canto tomando notas, parou de escrever de golpe. Seu rosto ficou vermelho. Isso é networking! Soltou Marco, sentindo o colarinho apertar. É preciso gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Você está gastando o dinheiro da empresa para alimentar seu próprio ego, corrigiu Serafina, com uma autoridade que preenchia a sala. Chama sua esposa de inútil porque ela não traz salário para casa, mas trata os fundos desta companhia como seu cofrinho pessoal. Diga-me, Sr. Valente, se eu comprar esta empresa hoje, por que a primeira coisa que eu deveria fazer não seria demiti-lo por fraude? A palavra pendia no ar como a lâmina de uma guilhotina. Marco sentiu as pernas fraquejarem. Isso não era uma reunião ruim. Era uma dissecação pública. Ela sabia de tudo. Faremos um intervalo de 15 minutos, ordenou Serafina, olhando para seu relógio Patek Philippe, que custava mais que o bônus anual de Marco. Quando voltarmos, quero ouvir alguém que realmente saiba gerir uma planilha de resultados. Sr. Herrera, melhore o nível ou eu retiro a oferta. Parte 3. O jogo se torna letal. Enquanto os membros da diretoria se amontoavam ao redor da cafeteira, sussurrando sobre o colapso iminente de Marco, ele se dirigiu ao salão VIP, onde Serafina estava tomando um chá. Cercada por sua equipe de segurança, Marco ajustou a gravata, colocou sua melhor cara de arrependimento e entrou, fazendo um sinal para que os guarda-costas o deixassem passar. Surpreendentemente, Serafina assentiu. Ah, será, querida, começou Marco baixando a voz para um tom meloso e manipulador. Que atuação! Quase me convenceu. É por causa de hoje de manhã, por causa do que eu disse na cozinha. Eu estava estressado, Nena. O negócio, a pressão, você sabe como eu fico quando estou com fome. Mas isso é ir longe demais, mesmo para o seu ciúme. Serafina pousou a xícara de porcelana sobre a mesa com uma calma aterradora. Ciúme, Marco? Perguntou ela, arqueando uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Você acha que eu construí um império de bilhões de reais porque tenho ciúme de uma assistente de 24 anos que mal sabe usar o Excel? Vamos, não seja assim. Marco se aproximou, tentando colocar a mão no ombro dela. Eu sei que você é rica, e isso é incrível. Nós somos ricos. Podemos comprar aquela mansão no Jardim Europa que você sempre quis. Posso deixar este trabalho estúpido e te ajudar a dirigir a Vanguard. Seremos o casal mais poderoso do Brasil. Só precisa retirar o que disse sobre a fraude e fechar o negócio. Vamos esquecer o divórcio. Foi uma tolice. Serafina levantou-se lentamente. Apesar de Marco ser mais alto, ela parecia dominar toda a sala. Não existe um nós, Marco.
E certamente não há mansão no Jardim Europa para você. O que existe é uma auditoria forense que começou há exatamente 10 minutos no seu escritório. Encontro no toalete. Rainha versus amante. Serafina saiu do salão VIP em direção ao toalete para se retocar antes da votação final. Lá, encontrou Jéssica, que estava retocando o batom vermelho diante do espelho, tentando esconder o tremor das mãos. Ao ver Serafina, Jéssica tentou recuperar sua arrogância. Foi um belo espetáculo, disse Jéssica sem olhar para ela. Mas o Marco me ama. Ele diz que você é um fardo, uma mulher pesada, que só sabe limpar e cozinhar. Ele vai te deixar assim que receber a comissão dele. Nós vamos para Miami. Serafina aproximou-se da pia e lavou as mãos com uma parcimônia deliberada. Ué, Miami? Que clichê, respondeu Serafina, olhando-a através do espelho. Deixe-me te dar um conselho de mulher para mulher, Jéssica. Você acha que está levando um prêmio, mas está levando um encosto. O Marco não tem nada. O Porsche é de leasing. A casa está no meu nome. E essa comissão que você espera depende da minha assinatura. Jéssica empalideceu. Você está mentindo. Ah, é? Serafina secou as mãos com uma toalha de papel. Verifique o histórico de crédito dele, bonitinha. Depois verifique o meu. E, a propósito, atualize seu currículo. Tenho uma política de tolerância zero para funcionários que ajudam a falsificar relatórios de gastos. Você está demitida, Jéssica, sem indenização. O martelo da justiça. De volta à sala de reuniões, o ambiente era glacial. O senhor Herrera e os outros diretores olhavam para Marco como se ele fosse um cadáver ambulante. Serafina entrou e retomou seu lugar na cabeceira. Cavalheiros, o negócio de 840 milhões continua de pé, anunciou Serafina. Um suspiro de alívio percorreu a sala. Mas com uma condição inegociável. Ativei a cláusula 14B. Marco franziu a testa. O que isso significa? Significa, interveio Julião, o CEO da Vanguard, que a Vanguard reserva-se o direito de rescindir o contrato de qualquer executivo por conduta imprópria, sem aviso prévio e sem compensação. Marco Valente está demitido da Novastec com efeito imediato por desvio de fundos e fraude documental. Vocês não podem fazer isso comigo! Gritou Marco, esmurrando a mesa. Eu sou a Novastec. Sem mim, esta empresa não vale nada. Herrera, diga alguma coisa. O senhor Herrera nem sequer olhou para ele. Marco, pegue suas coisas. Os guardas vão te escoltar para fora. Serafina pegou seu telefone e reproduziu um áudio que inundou a sala. Era a voz de Marco no elevador, gravada apenas 1 hora antes. Serafina é estúpida. Só preciso garantir os ativos antes de deixá-la. Eu sou o predador alfa. Predador alfa. Serafina levantou-se, contornando a mesa até ficar frente a frente com ele. Eu te chamei de inútil, porque você não sabia fazer nada sem mim. Eu escrevi o código dos algoritmos que você vende. Eu comprei seu maior competidor sob uma empresa de fachada no ano passado. Tenho movido os fios da sua vida enquanto você se olhava no espelho. Você não é um predador, Marco. Você é a isca que eu não preciso mais. 2 guardas de segurança corpulentos entraram na sala e agarraram Marco pelos braços. Serafina, por favor, suplicou ele, com o rosto desfigurado pelo pânico. Pense na nossa filha. Pense na Lola. Precisamente porque penso nela, respondeu Serafina com voz de aço. Vou garantir que ela nunca cresça pensando que é normal um homem tratar uma mulher como lixo, fora do meu prédio. Parte 4. O karma. Golpeia mais forte que a chuva, Marco Valente encontrava-se de pé na calçada, diante da imponente torre de cristal da Novastec na Faria Lima. A chuva de São Paulo, fria e impiedosa, encharcava seu terno de 30 mil reais.
Suas mãos tremiam enquanto via os guardas de segurança sacudirem as mãos, como se tivessem acabado de tirar o lixo. "Vocês não podem fazer isso comigo!" gritou Marco para as portas de vidro, mas ninguém o ouviu. Serafina estava 20 andares acima, fechando o negócio que o apagaria do mapa. Marco correu para o estacionamento. Precisava do seu Porsche Macan, seu santuário, seu símbolo de status, mas ao chegar à sua vaga reservada, encontrou um guincho massivo engatando o eixo dianteiro do seu SUV. "Esse é o meu carro!" berrou Marco, agitando os braços. "O que diabos você está fazendo?" O motorista do guincho, um homem corpulento com um colete reflexivo, nem sequer levantou a vista de seu tablet. "Ordem de busca e apreensão, chefe. O contrato de leasing foi cancelado há 20 minutos por insolvência e suspeita de fraude." Insolvência! Minha mulher é a dona da empresa! Guinchou Marco. "Olhe, cavalheiro." O motorista cuspiu um chiclete no chão. "A ordem vem da financeira." O avalista retirou o apoio. "Isso significa que o senhor não tem crédito nem para um patinete. Saia da frente ou eu chamo a polícia." Marco viu, impotente, como o carro que amava mais do que sua própria família era içado no ar. Ficou sozinho, sob a chuva, sem outro remédio a não ser pedir um táxi barato que cheirava a tabaco rançoso para voltar para sua casa em Alphaville. Fechaduras que não giram. 2 horas depois, Marco chegou ao seu condomínio. Desceu do táxi após pagar com a última nota amassada que tinha no bolso, já que seus cartões haviam sido recusados 3 vezes. Subiu a entrada triunfante, desejando tomar um banho quente e gritar com Serafina até que ela lhe pedisse perdão. Enfiou a chave na fechadura. Não girou. Tirou-a, limpou-a e tentou novamente. Nada. A fechadura estava sólida como uma rocha. "Ah, Serafina!" gritou, golpeando a porta com um punho. "Abra esta porta agora mesmo. Eu sei que você está aí." "Ela não está", disse uma voz profunda atrás dele. Marco virou-se bruscamente. Um homem com um terno preto impecável estava no gramado segurando um envelope pardo. Não era Julião. Era um tabelião. "Quem é você?" "Fora da minha propriedade", exigiu Marco. "Não é sua propriedade, senhor Valente", disse o homem com calma. "Nunca foi. Eu paguei a hipoteca desta casa durante 3 anos", mentiu Marco. "Meu nome está nas escrituras." O homem entregou-lhe o envelope. Na verdade, se verificar os documentos, a casa é propriedade do The Lola Trust, uma sociedade gerida pela Vanguard Holdings. O senhor figurava como ocupante permitido. Às 11 horas de hoje, essa permissão foi revogada. Marco rasgou o envelope. Dentro havia uma ordem de restrição, os papéis definitivos do divórcio e um aviso de despejo imediato. Seus pertences pessoais foram embalados e enviados para um depósito na beira da estrada. Continuou o tabelião, apontando para uma chave colada ao papel. Exceto os artigos comprados com o cartão da empresa. Esses foram apreendidos como prova para o julgamento por desvio de verba. O peso da solidão. Marco olhou para a casa pela última vez. Percebeu que tinha sido um invasor em sua própria vida. Serafina era a dona do teto sobre sua cabeça, do carro que conduzia e do trabalho que desempenhava. E ele a tinha chamado de inútil. "Onde ela está?" perguntou Marco com a voz quebrada. "E onde está minha filha?" "A senhora Vance e sua filha se dirigem agora mesmo para a sua residência principal", disse o homem, consultando o relógio. "Residência principal? Esta é a nossa casa." O homem permitiu um pequeno sorriso de piedade.
Oh, não, senhor Valente. Este era apenas o lugar que ela mantinha para ver se o senhor podia ser um marido decente. A senhora Vance vive em uma cobertura de 1.000 metros quadrados nos jardins. Ela foi para casa. O homem foi embora, deixando Marco sozinho no gramado molhado, abraçando uma pasta de papéis legais e sem nenhum lugar para onde ir. Tentou ligar para Jéssica. O número discado não existia. Ela já estava procurando sua próxima vítima. Ele estava sozinho. Parte 5. O encerramento. 6 meses depois, o telão da Avenida Paulista mostrava a capa da Forbes Brasil. O título dizia: A Titã da Tecnologia. Como Serafina Vance transformou a traição em bilhões. Na foto, Serafina parecia radiante em um terno branco, segurando a mão de sua filha Lola. Não parecia cansada. Não parecia gorda. Parecia uma rainha. Enquanto isso, em uma lanchonete de beira de estrada, Marco Valente limpava o suor da testa com as costas da mão. Usava um boné de papel e um uniforme que ficava pequeno nele. Eu disse que era sem picles, gritou um adolescente. Sinto muito, senhor. Vou consertar agora mesmo, murmurou Marco. Ele olhou para a televisão do local. Viu Serafina rindo na tela, encerrando uma gala beneficente. Ela disse: O sucesso é a melhor vingança, mas a felicidade é o melhor sucesso. Marco baixou o olhar para suas mãos cheias de graxa. Tinha tido o coração da mulher que possuía o mundo e o jogou no lixo por uma gravata de seda e um ego de papel. Havia passado 1 ano desde que o nome de Marco Valente foi arrastado pela lama dos tribunais. O julgamento por desvio e fraude foi curto. Serafina não queria um circo mediático, queria uma limpeza cirúrgica. Marco, sem dinheiro para advogados de elite, terminou aceitando um acordo, uma sentença suspensa em troca da confissão total e da devolução de cada centavo desviado. Mas a verdadeira condenação não foi a legal, foi a social. No mundo do dinheiro, ninguém queria ser visto a menos de 100 metros de um homem que tentara enganar a mulher mais poderosa do país. O destino de Jéssica Sands. E o que foi da jovem e ambiciosa Jéssica? A rainha de Miami nunca chegou a cruzar o Atlântico. Sua reputação ficou tão manchada quanto a de Marco. Tentou processar a Vanguard por demissão improcedente, mas os advogados de Serafina apresentaram provas tão contundentes de sua cumplicidade que a ação foi indeferida em 10 minutos. Hoje, Jéssica trabalhava como promotora de vendas em shoppings, vendendo perfumes baratos. Cada vez que via o rosto de Serafina em uma revista, desviava o olhar. O prêmio que acreditava ter roubado de Serafina resultou em uma dívida impagável. O legado de Lola. Na cobertura dos jardins, a vida era muito diferente. Serafina estava sentada no tapete, brincando com sua filha Lola. O quarto estava cheio de luz e risos. Lola segurava um tablet onde estava aprendendo a programar blocos básicos. "Vê isso, querida", disse Serafina, apontando para uma linha de código. "Isso é ordem. Sem ordem, nada funciona." Julião, seu COO e melhor amigo, entrou na sala com documentos. Os lucros da Novastec subiram 40% desde a reestruturação. E o Fundo para Bolsas de Mulheres na Tecnologia já tem sua primeira turma. Serafina assentiu satisfeita. As pessoas pensam que a vingança é destruir o outro, Julião. Mas a verdadeira vitória é construir algo tão grande que o outro se torne invisível. Parte 6. O retorno da serpente. O mundo acreditava que a história de Marco Valente tinha terminado naquela taberna barata, mas o ódio é um combustível que arde mesmo no vazio. Marco não aceitava sua derrota. Em sua mente distorcida,
Ele continuava sendo o gênio, e Serafina apenas uma dona de casa com sorte que havia roubado sua vida. Enquanto Serafina consolidava a Vanguard Holdings como o gigante tecnológico mais importante da América Latina, Marco movia-se nas sombras da Deep Web. Ele havia gasto suas últimas economias ilegais para contatar um grupo de hackers mercenários. Seu plano era simples, mas letal. Um ataque de ransomware massivo contra os servidores da Novastec no dia da apresentação mundial do novo algoritmo de Serafina. Marco estava escondido em um porão úmido na periferia de São Paulo, cercado de telas baratas e restos de comida rápida. Seu rosto estava demacrado, mas seus olhos brilhavam com uma loucura febril. "Você vai pagar, Serafina", sibilava ele enquanto digitava com fúria. "Veremos se você continua sendo a titã da tecnologia quando todo o seu sistema se transformar em uma tela preta." O que Marco não sabia é que a segurança da Vanguard não era apenas um software. Era uma rede neural desenhada pela própria Serafina. No momento em que o primeiro pacote de dados maliciosos tocou o firewall da empresa, um alarme silencioso foi ativado na cobertura dos jardins. Serafina estava terminando de ler um conto para sua filha Lola, quando seu relógio inteligente vibrou com uma luz vermelha. "Julião", disse ela ao atender, com uma voz que recuperou instantaneamente sua frialdade aço. "O peso morto está tentando afundar o barco. Ative o protocolo de rastreamento reverso. Quero a localização exata desse sinal." O encontro no porão. 2 horas depois, a porta do porão de Marco não foi derrubada pela polícia, mas abriu-se suavemente. Marco virou-se, esperando ver seus cúmplices, mas encontrou a silhueta de Serafina, escoltada por Julião e 4 homens de segurança que pareciam sombras de granito. "A Serafina?" Marco recuou, tropeçando em um emaranhado de cabos. "Como? Como você me encontrou?" "Marco, eu escrevi o código que você está tentando quebrar", disse ela, caminhando entre os equipamentos obsoletos com uma elegância que tornava o lugar ainda mais miserável. "Realmente pensou que podia me vencer no meu próprio jogo?" Serafina aproximou-se da tela principal. Com um par de toques, neutralizou o ataque. "Você gastou o pouco que te restava em um ataque que a Vanguard deteve em microsegundos? Você é patético, Marco. Nem para ser um vilão você tem talento." "A última oferta do diabo." Marco caiu de joelhos, soluçando. A raiva havia se transformado em desespero puro. "Eu não tenho nada, Serafina. Por favor. Só queria que você soubesse o que é sentir perder tudo." "Eu sei o que se sente", respondeu ela, inclinando-se para olhá-lo nos olhos. "Senti o que era ser humilhada pelo homem que amava. Senti o que era ser chamada de preguiçosa enquanto construía um futuro para nossa filha. Mas, ao contrário de você, eu usei essa dor para construir, não para destruir." Serafina tirou um documento de sua maleta. "Isto é uma ordem de internação voluntária em um centro psiquiátrico de alta segurança. Se você assinar, não apresentarei queixa por este ciberataque, o que te pouparia 20 anos de cadeia. Se não assinar, a polícia está logo ali na esquina." Marco olhou para o papel. Olhou para a mulher que um dia desprezou e que agora segurava sua vida inteira nas mãos. "Por que você faz isso?" perguntou ele com um fio de voz. "Porque, ao contrário de você, eu tenho ética", sentenciou Serafina. "E porque não quero que minha filha cresça sabendo que seu pai é um criminoso comum. Prefiro que ela pense que você simplesmente perdeu a cabeça." Marco assinou com a mão trêmula. Os seguranças o levaram enquanto ele olhava para trás, vendo Serafina pela última vez. Ela não olhava para ele. Estava revisando seu e-mail, já pensando no próximo grande avanço de seu império.
Parte 7. O regresso do mestre. A calma que se seguiu à internação de Marco foi apenas uma miragem. Enquanto Serafina Vance transformava o horizonte de São Paulo com suas novas torres tecnológicas, uma sombra do passado cruzava o oceano. No mundo das altas finanças, um sucesso de bilhões de reais não atrai apenas admiradores, mas também tubarões que sentem o cheiro de sangue a quilômetros de distância. Serafina estava em seu escritório privado, uma sala de vidro que flutuava sobre a Avenida Paulista. Não havia fotos de Marco, apenas uma imagem de sua filha Lola e um quadro abstrato que representava o caos e a ordem. Seu novo time legal, liderado por Julião, entrou com uma pasta roxa, o código para crises de nível máximo. Serafina, temos um problema na nossa sede de Nova York, disse Julião, deixando os documentos sobre a mesa de mármore. Alguém está comprando ações da Vanguard de forma agressiva através de paraísos fiscais. Conseguiram 4% em menos de 72 horas. Serafina nem levantou a vista de seu tablet. Ninguém faz um movimento dessa escala sem deixar rastro, Julião. Quem está por trás? As assinaturas apontam para o The Iron Syndicate, um grupo de investimento liderado por alguém que você conhece muito bem. Rodrigo de la Vega. Serafina tensionou-se. Rodrigo não era um estranho. Foi o mentor de Serafina em seus primeiros anos em Londres, o homem que lhe ensinou que, nos negócios, o coração é uma fraqueza que se paga caro. Também foi o homem que tentou roubar sua primeira patente antes de ela fugir para o Brasil para começar do zero e se esconder atrás da fachada de uma esposa tradicional com Marco. Rodrigo de la Vega não era um medíocre como Marco. Era um gênio do mal, um homem que não gritava nem insultava, mas destruía impérios com um sorriso e uma taça de vinho de 1.000 euros. Seu regresso significava que a identidade secreta de Serafina não era mais um escudo. Rodrigo sabe que Marco foi minha fraqueza, murmurou Serafina, levantando-se para olhar a cidade. Ele sabe que fingi ser uma mulher comum para escapar do seu radar. Agora que saía à luz para destruir o Marco, Rodrigo encontrou o rastro. O que você quer fazer? Perguntou Julião. Se ele continuar comprando, pode forçar um assento no Conselho da Vanguard. Deixe que compre, respondeu Serafina com um sorriso gélido. Quero que ele acredite que tem o controle. Vamos preparar uma armadilha na gala beneficente da ópera nesta sexta-feira. Se ele quer brincar de mestre e aluna, eu lhe darei a lição final, a Gala das Máscaras. O Teatro Municipal de São Paulo brilhava com o ouro e o veludo da aristocracia e da nova burguesia tecnológica. Serafina chegou em um Rolls Royce preto absoluto. Usava um vestido vermelho carmesim com uma capa que lembrava uma armadura moderna. Não era a mulher que comia cereais de moletom. Era a personificação do poder. No salão principal, Rodrigo de la Vega a esperava. Era um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos elegantes e um olhar que parecia calcular o preço de cada objeto que tocava. Serafina, ou eu deveria dizer, a CEO fantasma, disse Rodrigo, beijando a mão dela com uma falsa cortesia. Você cresceu muito desde aqueles dias em Londres. Enganar um tonto como Marco Valente foi um truque barato. Mas construir a Vanguard, isso sim é digno do meu respeito. O respeito de um traidor não vale nada para mim, Rodrigo, respondeu ela, retirando a mão com nojo. Sei que está tentando assaltar minha empresa. Não é um assalto, querida. É uma recuperação de investimento. Afinal, você aprendeu tudo o que sabe comigo. Te ofereço um trato. Funda a Vanguard com o meu sindicato. Você fica com o prestígio. Eu fico com o controle. Se negar,
Revelarei ao mundo como você conseguiu seu capital inicial. Serafina aproximou-se do ouvido dele, mantendo o sorriso para os fotógrafos. Você se refere ao capital que tomei emprestado da sua conta secreta nas Ilhas Cayman, quando você tentou me roubar meu código? Sussurrou ela. Vá em frente, Rodrigo. Conte ao mundo que uma garota de 20 anos te depenou e você só percebeu 3 anos depois. A humilhação pública acabará com seu sindicato antes que você possa dizer falência. Parte 8. Com filhos, não se brinca. O rosto de Rodrigo obscureceu-se. Ele não esperava que Serafina fosse tão direta. Ele pensava que ela ainda temia o escândalo. Você tem coragem, admito. Mas tenho algo que você não pode ignorar. Contatei o Marco no centro psiquiátrico. Ele está disposto a testemunhar que você o obrigou a assinar aqueles documentos sob coação. Serafina soltou uma gargalhada que atraiu os olhares de vários empresários. O Marco não sabe nem que dia da semana é, Rodrigo. As palavras dele contra as minhas, com meus registros de fraude provados, são como tentar apagar um incêndio florestal com um copo de água. Mas obrigada por me dizer. Agora sei que tenho que aumentar a segurança da cela dele. Serafina deu as costas, deixando Rodrigo sozinho. Mas enquanto caminhava para a saída, sentiu um calafrio. Sabia que Rodrigo era apenas a ponta do iceberg. Atrás dele havia uma rede de homens que não aceitavam que uma mulher tivesse reclamado o trono. Um novo aliado e uma velha ferida. Ao sair do teatro, um homem jovem de uns 30 anos a esperava junto ao seu carro. Era elegante, com um ar internacional e uma cicatriz quase invisível na sobrancelha. Senhora Vance, disse ele, inclinando a cabeça. Meu nome é Leandro Sterling. Sou o irmão mais novo do Marco. Serafina parou subitamente. Os Sterling eram uma família de prestígio caído, mas Leandro sempre fora o filho pródigo que vivia no Vale do Silício. Se veio pedir clemência pelo seu irmão, está perdendo tempo, disparou Serafina. Não venho por ele, respondeu Leandro, olhando-a com uma sinceridade inquietante. Venho te avisar, meu irmão era um idiota, mas Rodrigo de la Vega é um monstro. E ele não vem apenas pelo seu dinheiro, ele vem pela Lola. Serafina sentiu o mundo parar. Podiam tirar suas ações, seus prédios e seu ouro, mas ninguém tocava na sua filha. O que você quer em troca dessa informação, Leandro? Quero ver o Rodrigo destruído tanto quanto você. Ele arruinou o meu pai antes do Marco se tornar um corrupto. Considere-me seu cavalo de Troia dentro do sindicato dele. Serafina olhou para o irmão do seu ex-marido. Seria uma armadilha ou uma aliança divina? O cavalo de Troia. Naquela mesma noite, Serafina ativou o protocolo Fortaleza. Lola foi transferida para uma propriedade secreta no interior, uma vila blindada que não figurava em nenhum registro público. Leandro cumpriu sua palavra. 2 dias depois, entregou a Serafina um dispositivo USB criptografado com o selo do Sindicato de Ferro. Rodrigo tem usado uma rede de empresas de transporte no Porto de Santos para lavar o dinheiro com que está comprando as ações da Vanguard, explicou Leandro. Se você provar a origem ilícita desses fundos, o sindicato dele colapsará. Serafina analisou os dados. Eram provas de ouro. Ela tomou uma decisão audaz. Usaria sua própria imagem como isca. Convocou uma coletiva de imprensa para anunciar o lançamento da Vesta, sua nova inteligência artificial. Enquanto falava para as câmeras, ela sabia que Rodrigo a assistia. A Vesta não apenas protege dados, disse ela com voz firme. A Vesta detecta parasitas antes que cheguem ao sistema. E hoje detectamos uma infecção massiva no Sindicato de Ferro.
Nesse instante, as telas da coletiva mudaram. Mostraram os registros bancários de Rodrigo e suas conexões criminosas. Foi uma execução pública em streaming mundial. O fim da Era de Ferro. Em sua mansão no Guarujá, Rodrigo de la Vega viu seu império de 30 anos se desintegrar. A fúria o cegou. Ele marcou o número de seu chefe de segurança. Agora, entrem na cobertura. Tragam a menina. Se eu cair, ela cai comigo. Os homens de Rodrigo assaltaram a cobertura dos jardins com precisão militar. Derrubaram as portas, inutilizaram os alarmes e chegaram ao quarto infantil. Mas ao abrir a porta não encontraram uma criança. Encontraram Leandro Sterling, sentado em uma cadeira, cercado por agentes da Polícia Federal. Vocês chegaram tarde, disse Leandro com um sorriso gélido. A Lola está a centenas de quilômetros daqui e vocês estão presos. Rodrigo de la Vega foi detido em seu jato privado enquanto tentava decolar. O Sindicato de Ferro deixou de existir. Parte 9. O Gran Final. A paz durou pouco. Serafina sabia que um rei caído é logo substituído. A misteriosa mulher que visitou Marco na prisão era Helena Sterling, a irmã mais velha, uma advogada brilhante e fria que vivia em Londres. Helena buscava usar o último segredo de Marco, a origem do código original da Vesta. Se provasse que o código foi desenvolvido com fundos do casamento, poderia reclamar a Vanguard para os Sterling. A última traição serafina regressou para a assembleia de acionistas mais importante de sua vida. Ao entrar na sala, encontrou Leandro sentado ao lado de Helena, com um sorriso de suficiência. Leandro! Serafina parou. Então o cavalo de Troia era para mim, não para o Rodrigo. Sinto muito, Serafina, disse Leandro. O sangue é mais grosso que a gratidão. A Vanguard pertence aos Sterling por direito de casamento. A Helena encontrou o rastro do dinheiro. O capital que você usou em Londres saiu de uma conta que você e o Marco compartilhavam. Serafina caminhou até a cabeceira da mesa. Não parecia derrotada. Parecia uma deusa observando formigas. É curioso que você mencione esse dinheiro, Helena. O Marco sempre pensou que ele me sustentava. Mas sabe por que ele nunca encontrou o rastro desses fundos? Serafina tirou um documento amarelado de sua maleta. Este é o registro da herança da minha avó, na Suíça. O dinheiro que usei em Londres nunca foi do Marco. Foi um fundo fiduciário que se ativou quando fiz 21 anos. O Marco foi quem, sem saber, depositou suas economias ilegais na minha conta para tentar sonegar impostos, pensando que eu era burra demais para notar. Cheque mate definitivo. Serafina projetou um documento na tela gigante. Eu esperei 3 meses por este movimento, Helena. Eu sabia que o Leandro não resistiria à oportunidade. Por isso, deixei que ele roubasse esses dados. O que ele me entregou contra o Rodrigo era, na verdade, uma armadilha. Cada vez que vocês acessaram esses arquivos dos seus servidores em Londres, ativaram um protocolo de transferência de dívida. Neste momento, a família Sterling não é dona da Vanguard. É dona de uma dívida de 1,2 bilhão de reais que a Vanguard acaba de executar. O rosto de Helena ficou cinza. Leandro desabou na cadeira. O Marco foi um erro de juventude, sentenciou Serafina. O Rodrigo foi um desafio profissional. Mas vocês são, simplesmente, uma decepção. Julião, chame a segurança. O sol da vitória. 1 hora depois, Serafina estava sozinha em seu escritório. Julião entrou com 2 taças de cristal. Acabou, Serafina. Os Sterling estão na ruína absoluta. O Marco nunca sairá daquele centro e o Rodrigo passará o resto dos dias na prisão. Serafina tomou a taça, mas não brindou.
Não se trata de ganhar, Julião. Trata-se de ser livre. Durante anos eu me fiz pequena para que um homem se sentisse grande. Hoje, finalmente, posso ser eu mesma. Serafina tirou os sapatos de salto e suspirou. Viu um vídeo da babá. Lola correndo no jardim. Julião, venda a torre da Novastec. Não quero nada que me lembre essa vida. Vamos construir um campus tecnológico no campo, cercado de árvores. Quero que a Lola cresça, vendo que o poder não é cristal e aço, mas liberdade e natureza. Epílogo. Serafina. Vence saiu do edifício pela porta principal, sem escoltas, camuflada entre a multidão de trabalhadores. Caminhou 2 quadras e subiu em um ônibus comum. Sentou-se junto à janela e viu seu reflexo. Já não era a mulher cansada. Era a mulher que conquistara o mundo. Serafina sorriu. Ela não comia mais cereais de moletom por necessidade, mas por escolha. O negócio da década não foi a compra da Novastec, mas a recuperação de sua própria alma. Ela provou que nunca se deve subestimar quem guarda silêncio, porque o silêncio não é vazio. É o rugido de um império esperando o momento perfeito para nascer.